Amados irmãos e irmãs, neste domingo, dia 24 de abril, nós celebramos o segundo domingo da Páscoa. E o evangelho de hoje é um evangelho que nos fala dos discípulos que fazem a experiência do ressuscitado. O evangelho começa dizendo que os discípulos estavam reunidos no primeiro dia da semana. Isso é muito significativo aqui dentro do Evangelho de João. Dizer que é o primeiro dia da semana equivale a dizer que, com a ressurreição de Jesus, nós temos uma nova criação. É como se nós tivéssemos um recomeço na humanidade. Por isso é o primeiro dia da semana. É uma nova era. É uma nova criação em Jesus Cristo. Assim como o livro do Gênesis começa dizendo: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Assim também o evangelho de hoje começa nos falando que essa experiência da ressurreição que os discípulos vivem se realiza também no primeiro dia da semana. É uma nova criação. É uma nova vida que se inaugura com a ressurreição de Jesus. Uma vida mais plena, mais rica de sentido, uma vida cheia de vida, nós poderíamos dizer assim. Mas os discípulos, nos narra o Evangelho, eles estão fechados, eles estão com medo dos judeus, medo das perseguições, e estão fechados. É muito forte isso no Evangelho, a forma como aparece. Eles estão fechados e com medo. E diante desse fechamento, nesse fechamento, Jesus se manifesta a eles. Eles fazem, naquele momento em que eles estão reunidos ali, enquanto eles estão juntos, em comunidade, eles fazem a experiência do ressuscitado. Eles estão tristes, estão decepcionados porque Jesus havia sido crucificado, havia morrido, mas naquele momento de desesperança, naquele momento de escuridão, eles estando ali reunidos em comunidade, eles experimentam a presença do ressuscitado no meio deles. E, amados irmãos e irmãs, é esta experiência do ressuscitado que faz com que eles saiam de seu fechamento. Assim que eles experimentam o ressuscitado, eles ouvem de Jesus o envio. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Então, experimentar o ressuscitado, fazer a experiência do ressuscitado, é ser também enviado em missão a sermos continuadores da obra de Jesus, a sermos continuadores do reino de Deus. Então, todas as vezes em que nós fazemos essa experiência do ressuscitado, Jesus nos tira do nosso fechamento, assim como aqueles discípulos, e nos envia em missão. Os discípulos são tirados do seu fechamento, são tirados do seu medo, e são enviados então em missão. São enviados a anunciar a vida nova de Jesus. São enviados a serem testemunhas da ressurreição, a levar a alegria da ressurreição onde não há vida, a levar a luz do ressuscitado onde há somente escuridão. Essa é a missão do cristão. Antes de tudo, fazer a experiência do ressuscitado, para depois se tornar um anunciador do reino de Deus. Levar a vida nova, levar a alegria da ressurreição onde não há vida, onde há tristeza, onde há morte, onde há escuridão. E a segunda parte do evangelho que nós ouvimos, ela nos apresenta Tomé. É interessante observar que Tomé não estava junto com eles naquele momento em que eles fizeram
a experiência do ressuscitado. E quando os discípulos narram para Tomé que eles haviam feito aquela experiência de Jesus ressuscitado, Tomé não acredita. Ele não consegue crer naquele momento. Mas o Evangelho prossegue e nos diz que 8 dias depois, Tomé estava com eles. E naquele momento, sim, 8 dias depois, reunido com a comunidade, aí sim Tomé consegue fazer a experiência da ressurreição. O Evangelho quer nos dizer com isso, amados irmãos e irmãs, que a experiência do ressuscitado, ela se faz na comunidade. É na comunidade reunida que nós experimentamos o ressuscitado. Nós não fazemos a experiência do ressuscitado na solidão. Nós não fazemos a experiência do ressuscitado no nosso egoísmo, no nosso fechamento, quando nós estamos ensimesmados, voltados só para nós mesmos. Aí nós não fazemos a experiência do ressuscitado. A experiência do ressuscitado, ela se dá quando nós estamos em comunhão com os irmãos. A experiência do ressuscitado acontece quando nós estamos em fraternidade. É na experiência da fraternidade, da partilha, da comunhão que nós fazemos a experiência do ressuscitado no meio de nós. E Jesus adverte Tomé: acreditaste porque viste? Bem-aventurados os que acreditaram sem terem visto. Ou seja, nós não devemos ficar procurando ver Jesus aí pelos lugares, em cima das árvores, ou aparecendo aqui e acolá, não. A experiência do ressuscitado se dá na comunidade reunida, na experiência da fraternidade, na experiência da comunhão com os irmãos. Dessa experiência brota a experiência do ressuscitado. Que vivendo esse tempo pascal, nós façamos essa experiência do ressuscitado no meio de nós. E que essa experiência do ressuscitado nos leve em missão, assim como aqueles discípulos. Que a experiência do ressuscitado nos leve a levar a vida nova da ressurreição para todos os irmãos que estão na sombra da morte, para todos os irmãos sofredores, para todos os irmãos sofridos, excluídos de nossa sociedade. Que essa experiência do ressuscitado nos leve a tocar as chagas de Jesus que aparecem no Evangelho, tocando as chagas dos nossos irmãos e irmãs abandonados, tocando as chagas de Jesus na pessoa dos nossos irmãos e irmãs feridos. Um bom tempo pascal, que essa experiência do ressuscitado seja sempre a força em nossa caminhada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.